Olá, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos. Olha, hoje a gente vai mergulhar num tema que, assim, todo mundo fala, né? Fluência e governança de dados. E a nossa fonte é bem interessante, não é um livro nem um relatório, é um compilado de anotações de bizus, sabe? Aquelas dicas para um concurso público de TI. O foco é no que uma banca específica, a Sebrasp, costuma cobrar. Ah, isso é excelente. Porque vamos combinar. Material de concurso vai direto ao ponto. Ele não tem ruído, ele foca no que é essencial. E os temas aqui que vão, sei lá, do básico, tipo o que é um dado, até a arquitetura de governança. Isso forma a espinha dorsal de como qualquer empresa moderna precisa enxergar a informação. Exatamente. Então, a nossa missão aqui é pegar esses conceitos e, ir além da decoreba do concurso, sabe? A gente quer entender por que isso importa na prática, no dia a dia mesmo. Ok, então vamos começar a desvendar isso. O ponto de partida do material é a base de tudo. A hierarquia entre dado, informação e conhecimento. E o exemplo que eles usam é ótimo. O número 38, sozinho, é um dado. Não significa nada. Número solto flutuando no vazio. Isso. Mas quando a gente adiciona um contexto, tipo 38 graus de febre, pronto, virou uma informação. Agora tem significado. E quando a gente analisa isso e conclui febre alta, precisa medicar, isso é conhecimento. É a informação em ação. A fórmula é quase essa. Informação é igual a dados mais contexto. Nesse exemplo simples, sim. Mas no mundo real, essa etapa final, a de transformar informação em conhecimento, é onde o bicho pega. Uma análise pode mostrar, sei lá, as vendas caíram 10%. O conhecimento que sai disso às pressas pode ser precisamos cortar o marketing. Ah, claro. Só que o problema real talvez fosse outro, uma falha no produto, um concorrente. Ah, entendi. Quer dizer que o conhecimento pode ser perigoso, uma conclusão apressada. Exatamente. E é por isso que toda essa estrutura de governança que a gente vai discutir existe. Ela serve para garantir que o processo para chegar nesse conhecimento seja sólida, sabe, auditável, e não só um palpite. A governança cria as grades de proteção para essa subida. Entendi. A governança evita que a gente tire conclusões precipitadas. E para organizar isso, o material primeiro classifica os próprios dados. E ele divide em 3 tipos. O primeiro é o mais óbvio, dados estruturados. É aquele mundo organizado das planilhas, tabelas com linhas e colunas, bancos de dados SQL. O sonho de qualquer analista. Tudo no seu lugar. Depois tem um meio termo, os dados semi-estruturados. Eles não são tão rígidos, mas têm uma organização interna, com marcadores, as tags. O material cita XML, JSON, que é como muitos sistemas conversam hoje. Pensa neles como um documento com títulos e subtítulos. Não tem colunas fixas, mas tem uma hierarquia que a máquina entende. E aí a gente chega no grande oceano, os dados não estruturados. E aqui, olha, a anotação solta um número que choca. Cerca de 90% de todos os dados de uma empresa, a gente está falando de e-mails, textos, posts, em redes sociais, imagens, vídeos, é uma bagunça, 90%. É assustador, mas é realidade. E isso levanta a grande questão, né? Como que a gente extrai valor desse caos todo? E tem um detalhe sutil nas anotações que vale a pena. A classificação não é só sobre o formato do arquivo. Um arquivo de texto gigante com milhões de números pode ser não estruturado se for simplesmente impraticável colocar aquilo numa tabela. A organização, ou a falta dela, é que define. Ok, então temos essa massa caótica e os dados organizadinhos. Mas quem organiza isso tudo? E aí a gente cai numa armadilha, uma confusão clássica que o material aponta. A diferença entre governança e gestão de dados. Confesso que eu mesma já usei como se fossem a mesma coisa. É um erro clássico, mas tem uma metáfora no material que, para mim, resolve isso de vez. Pensa assim, governança de dados é o arquiteto e a gestão de dados é o construtor. O arquiteto. Faz sentido. Ele desenha a planta, define as regras, o estilo, ele planeja e supervisiona de longe.
Então, a governança define as políticas, a estratégia, quem acessa o quê, é o poder legislativo dos dados. Exatamente. E o construtor? Ele está lá no canteiro de obras, com a mão na massa. Ele assenta tijolo, passa fio. Essa é a gestão, a execução do dia a dia. Fazer backup, limpar os dados, manter os sistemas no ar. É o poder executivo, o operacional. E tem aquele bizu ótimo para não esquecer, né? Governança direciona com C, enquanto a gestão executa com T de trabalho. Então, na prática, se uma empresa decide adotar uma nova política de privacidade, a definição da política é governança. Isso, E a atualização de todos os sistemas para se adequar a ela é gestão. perfeito. A governança diz o quê e por quê. A gestão cuida do como. E o guia da área, o Dama Termibok, formaliza isso. Dentro da governança, você tem a estratégia de dados, a visão, os objetivos e a estrutura organizacional que define os papéis. Note bem, ela define o papel, não a execução do trabalho. A execução é com a gestão. Tá, mas peraí, se a governança é quem planeja e a gestão, que muitas vezes é a equipe de TI, executa, parece que está faltando uma peça, não? Quem garante que o pessoal do marketing, por exemplo, está seguindo as regras de dados que a diretoria definiu? Quem faz essa ponte? Essa é a pergunta de $1 milhão. E a resposta está num papel crucial. Os Data Stewards, ou guardiões de dados, eles são exatamente essa ponte. São pessoas que estão nas áreas de negócio, finanças, marketing, RH, e que são responsáveis pela qualidade e uso correto dos dados da sua própria área. Ah, entendi. Então o steward não é um cara de TI necessariamente. O steward de vendas entende dos dados de vendas. Exato. E esse é o pulo do gato. E, sinceramente, é onde a coisa mais falha. O steward tem que ser da área de negócio, porque só ele entende o contexto daquele dado, o que é um cliente ativo de verdade. O problema é que muitas empresas dão essa responsabilidade para alguém, mas não dão tempo nem autoridade para a pessoa agir. Vira só mais um chapéu para a pessoa usar, sem poder real. Exatamente. A pessoa tem a responsabilidade, mas tem o poder de cobrar ou parar um processo se o dado estiver ruim. É uma receita para o fracasso. Quando funciona, o steward atua como um tradutor entre o negócio e a TI, e ele gerencia os metadados. Metadados. Dados sobre dados. O material define assim. É tipo a etiqueta de um produto, né? Diz o que é, de onde veio, quem pode usar. Isso. Sem metadados, seu lago de dados vira um pântano. Você tem um monte de dados, mas não sabe o que significam ou se são confiáveis. O steward é o curador dessas etiquetas para sua área. Ok, a gente tem a estrutura, tem as pessoas, mas se o dado for ruim, nada disso funciona, né? A qualidade é tudo. E aqui o material foca numa confusão que as bancas amam, a diferença entre precisão, ou accuracy, e consistência, consistency. Duas dimensões-chave. A precisão é bem direta. O dado no seu sistema bate com o mundo real. O CPF que está no cadastro do João é, de fato, o CPF verdadeiro do João. O bizu é bom. Precisão rima com exatidão. Faz todo sentido. E a consistência? A consistência não olha para o mundo real, ela olha para dentro de casa, para dentro dos seus sistemas. A pergunta é, não existe contradição entre eles. O cliente está ativo no sistema de vendas, mas está inativo no sistema de cobrança. Qual dos dois está certo? Os dados são inconsistentes. E o bizu aqui é consistência se relaciona com coerência. Perfeito. O material também cita outras, como completude, atualidade. Sim, que são cruciais. Completude é, por exemplo, um cadastro sem o número do apartamento. A entrega não chega. Atualidade é ter o endereço antigo de alguém que se mudou. E validade é ter letras no campo de telefone, um formato errado. E como uma empresa com milhões de registros descobre isso? Ninguém vai checar um por um. Claro que não. Para isso, existe o Data Profiling. As anotações descrevem bem como tirar um raio-x dos seus dados. Uma ferramenta de profiling varre tudo e coleta estatísticas. Mínimo, máximo, média, conta valores nulos, acha formatos estranhos, te dá um mapa da saúde dos dados. Lembra de um projeto onde a gente rodou isso e o sistema achou um monte de datas de nascimento no ano de 2077. Foi o profiling que acendeu o alerta. Ótimo exemplo.
Ele acende o alerta, e é importante destacar o que ele não faz. Como o material aponta, ele não investiga a causa do erro, não calcula o prejuízo e, principalmente, ele não corrige os dados. Ele é o diagnóstico. A correção é outro processo, o data cleansing, a limpeza. Diagnóstico versus tratamento, perfeito. Agora, até aqui, o foco parece muito corporativo, né? Como uma empresa usa isso. Mas e no setor público? Como isso se aplica para a sociedade? Essa é a transição perfeita para o último grande tópico do material, dados abertos. A ideia é pegar dados que são públicos por natureza, orçamentos, contratos, dados de transporte e disponibilizar de um jeito que qualquer pessoa possa usar, analisar, cruzar. A definição no material é bem específica, né? Os dados têm que ser acessíveis, em formato aberto, processáveis por máquina e com uma licença que permita o reuso livre. A única exigência comum é citar a fonte. Isso. E é bom deixar claro uma coisa que as anotações pontuam bem. Aberto não quer dizer escancarado, né? Não é para publicar tudo sem critério. Dados sensíveis, informações pessoais, isso precisa ser protegido ou muito bem anonimizado. A transparência para na porta da privacidade. Certo. E para guiar isso, o material lista 8 princípios. Eles precisam ser completos, primários, atuais, acessíveis, processáveis por máquina, com acesso não discriminatório, em formatos não proprietários e livres de licenças. Ufa, é uma lista longa. Mas as anotações trazem um resumo genial, as 3 leis dos dados abertos, que são muito mais diretas. Primeira, se não pode ser achado e indexado na web, o dado não existe. Segunda, se não está em formato aberto e legível por máquina, não pode ser reaproveitado. E terceira, se a lei não permite sua replicação, ele não é útil. É um resumo perfeito da filosofia. Nossa, foi uma jornada, hein? A gente saiu da menor partícula ao dado bruto e viu ele virar informação e conhecimento. Passamos pela organização dele, pela arquitetura de governança e gestão e terminamos no bem público com os dados abertos. Exato. No fundo, o que um material desses mostra é que ser fluente em dados não é mais coisa de especialista de TI, sabe? É uma competência essencial para qualquer profissional hoje. Entender essas diferenças, o que um steward faz, isso ajuda qualquer um a tomar decisões melhores e a não se afogar nessa avalanche de informação. É quase um novo tipo de alfabetização. É exatamente isso. E para deixar uma reflexão final, vamos conectar 2 pontos que a gente viu. Vimos que a grande maioria dos dados, uns 90%, é não estruturada. E-mails, vídeos, textos, um caos. Ao mesmo tempo, vimos que a governança busca criar regras, padrões, controle. A questão que fica é, como as organizações conseguem aplicar a ordem da governança nesse universo imenso e caótico dos dados não estruturados, sem acabar sufocando a criatividade e as novas ideias que justamente essa desordem pode gerar? Como controlar o caos, sem matar o caos?